Então hoje é um dia de respeito, né? Um dia de silêncio. Não é luto como a gente faz quando morre alguém da família, mas é um dia de respeito, em memória do que aconteceu com Jesus, né? Nós vamos fazer aqui não é uma celebração, é apenas a narração da história do que aconteceu com Jesus, né? No dia de hoje, né? Há 2000 anos atrás. E a igreja tira o dia de hoje para a gente celebrar, né? Esse acontecimento que aconteceu há 2000 anos atrás para salvar. Deus enviou Jesus para salvar cada um de nós, né? Passando por esta humilhação que ele passou, que a gente vai contar aqui no Evangelho e nas leituras. Então vamos começar. Agradecer a presença de todos. É uma alegria, a igreja está cheia hoje, né? Pode dizer que está cheia. Vamos começar. Oração. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei-nos que nos tornemos semelhante ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Primeira leitura. Primeira leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-la, tão desfigurante ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por eles, tampávamos o rosto, tão desprezível era. Não faziam caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria. Ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abria a boca.
como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até a morte. Deram-lhe sepultura entre ímpios e o túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimento, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir o êxito à vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e ciência perfeita. Meu servo, o justo fará justo inúmeros homens, carregando sobre si culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor, ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Todos. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Às vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Todos. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que vêm pela rua, os corações que esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Todos. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, o meu Senhor, eu me confio, e afirmo que vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Todos. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mostrai-me serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que o Senhor vos confiais. Todos. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos o sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas
aquele que era capaz de salvá-los da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé para aclamar o Evangelho. Salve o Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e nos recebeu na luz. Salve o Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e nos recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu ao bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve o Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e nos recebeu na luz. Salve o Cristo obediente, salve amor onipotente, que se entregou à cruz e nos recebeu na luz. Aqui hoje está dizendo aqui que não precisa responder. Glória a vós, Senhor, viu? Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu.
Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás. O sumo sacerdote naquele ano foi Caifás, que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertence também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. O empregado e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Porque aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não os teriam entregue a ti. Pilatos disse: tomai-vos mesmo e julgai-o, de acordo com vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu?
o teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não é Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos lhe disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Não temos uma lei, nós temos uma lei. Segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes. Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles o levaram Jesus. Tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro
e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Todos se ajoelham no instante. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunha, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus
e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde aí ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho grande, né? Então, meditando um pouco a respeito, mais uma vez, da paixão, morte de Jesus, ele passou por todo esse sofrimento que nós vimos aqui, uma parte, né? Não todo, mas a gente lê na Bíblia, a Bíblia Sagrada, a gente vai ver mais coisa a respeito do que Jesus passou para salvar a humanidade, né? Salvar cada um de nós. E hoje ele está aqui, né? Depois dele ter ressuscitado nesse domingo que vem, depois da manhã, ele está aqui ressuscitado, né? Em espírito. Ele está aqui nos escutando, nos acompanhando, o que é que nós estamos falando sobre ele, né? Para nos salvar, depende de cada um de nós, depende das nossas obras, as nossas ações, daqui para o que nós vamos fazer daqui para frente, hoje daqui para frente, né? Então, como eu falei no começo, hoje é esse dia muito especial para a igreja, é um dia de respeito, é um dia de oração, de silêncio, não precisa chorar, não precisa fazer luto, né, botar luto, mas é um dia de respeito em louvor a esse momento, né, que aconteceu, esse grande acontecimento que aconteceu com Jesus há 2000 anos atrás, né. É preciso que nós, católicos, tenha esse respeito com a Semana Santa, né? Como a gente fala sempre, né? Se a gente não tem esse respeito com a Semana Santa, então a gente está mostrando para Deus e para a comunidade que não está acreditando na igreja, não está acreditando na ressurreição de Jesus, no que ele passou nesse dia por nós, né? Ele morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde, que é exatamente nesse horário, às 3 horas da tarde, né? Há 2000 anos atrás. E a igreja tira essa semana, essa data, esse período do ano, para que nós celebramos esse acontecimento, né? Que nós não deixa cair no esquecimento, né? Então Jesus passou por todo tipo de sofrimento para nos salvar. E ele deixou escrito que nós, como seguidor dele, também deveremos passar pela mesma coisa, fazer, né? Se a gente sofre nesse mundo de hoje, como todos sofrem, uns mais, outros menos, mas lembra que Jesus passou por isso também, né? É dia de suspender as vaidades, as diversões que a gente vê no dia a dia, principalmente nos dias de hoje. Quanto mais o tempo vai passando, Jesus vai vir a sua segunda vinda. E isso, quem lê a Bíblia Sagrada, quem vê os acontecimentos, isso prova, isso mostra que está muito próximo à sua segunda vinda, né? Ele vai vir buscar a sua igreja, aqueles que estiverem atentos aos seus ensinamentos, os que estiverem cumprindo com os seus mandamentos, estiver esperando ele, né? E os acontecimentos de hoje, essas vaidades, essas coisas, isso é uma forma de tirar nós da igreja. É preciso nós ter uma fé plantada no coração, uma fé que tem raiz, e que a gente não se deixe se elevar
as vaidades do mundo, né? E meditando a paixão e morte de Jesus, meditando a paixão e morte de Jesus que poderemos notar a gravidade do pecado. Olharmos para ele na cruz, flagelado, humilhado, coroado de espinhos, caluniado, agonizante até a morte, que nós iremos notar que o pecado nos afasta dele, que o pecado também nos coloca do lado daqueles que o mataram. Ou seja, o pecado faz com que também nós ainda estamos matando Jesus, né? Se nós não respeitarmos essa Semana Santa, nós estamos do lado daqueles que jogaram Jesus na cruz, que mataram ele, né? Nós estamos aliado a essas pessoas, né? Quando nós não acolhemos, não celebramos esses acontecimentos, não respeitamos, né? Nós estamos do lado daqueles que mataram ele, né? Quando a gente respeita, quando a gente vem para a igreja e medita, faz a oração, pratica a caridade, a esmola, né? O jejum, a abstinência de carne, que é não comer carne de sangue nesse dia, né? Em respeito a esse acontecimento. A gente está do lado de Jesus. A história de Jesus se repete em cada pessoa que queira ser de verdade seu seguidor. Diante das realidades de hoje, esta perseguição aos cristãos católicos, principalmente, vai só aumentando. Sabe por quê? Porque o reino de Jesus não é desse mundo. Quem pertence ao mundo odeia, principalmente os católicos, né? Como eu já falei. Na medida que o tempo vai... A vida de Jesus vem aumentando, porque isso é que nem ele diz no Evangelho, é como uma mulher grávida, ela sente as dores do parto, cada dia vai encostando para o parto, ela vai sofrendo mais, né? Mas depois que ela tem o menino, aí vem a alegria. É do mesmo jeito, se nós somos católicos de verdade, e não católico meio termo, como diz o ditado, essa pressão vai aumentando cada dia em cima de nós, né? Ou seja, a pressão, assim, as coisas do maligno aumentando, para nos tirar da igreja, para nos puxar da igreja, né? E a gente fica que nem sofrendo, né? Por a igreja, que nem a mulher na dor do parto, que sofre, mas vem a recompensa bem ali na frente, né? Assim somos nós. Se nós quiser estar do lado de Jesus, ele diz, se ele passou por aquilo ali, nós também vamos passar. E é só você prestar atenção. Quem é contra as coisas do mundo, se não está sofrendo, né, no dia de hoje? Do mesmo jeitinho, né? E se você falar contra, você tem que saber lidar com as pessoas, porque se for contra, é sujeito eles matar também, a gente também, né? Como fez com Jesus, né? Então, a gente tem que saber lidar com as pessoas nos dias de hoje, sem poder, né, agravar, falar assim, diretamente para ir contra aquela pessoa de uma vez, de repente, a gente não sabe quem é, de repente ela pode vir contra a gente, fazer algum mal, como fizeram com Jesus. Católicos meio termo não sofrem tanto, porque na igreja fazemos tudo direitinho, mas lá fora também faz as mesmas coisas do jeito que aquele povo lá do mundão faz. Então, se nós andamos para a igreja, nós prega de um jeitinho direitinho as leituras, os cantos, mas lá fora nós vamos fazer do jeito que os outros fazem, isso aí, ele não é perseguido, não. O perseguido é aquele que é contra, aquele que dá... ele vê que é errado aquelas coisas e não vai fazer, né? E é contra, né? Ele fala contra aquilo. É qualquer um de nós, não é só quem prega aqui a palavra de Deus, não, né? Quem vive, qualquer pessoa, pai de família, mãe de família, jovem, a juventude por aí, né? Como filhos, filhas, qualquer um que vai dar um exemplo de um bom pai de família, de um bom avô, que vive na vida, né? Que dá exemplo com a vida.
Esse mundão de hoje ele chama do tempo quadrado. Ele fica mangando, fulano é do tempo quadrado, isso é coisa do tempo passado, de nossos avós. E o mundo mudou. O mundo mudou, né? Não tem mais isso aí não, esse respeito não. Isso é coisa do tempo passado. E continua e sofre também, né? Não é só quem prega a palavra de Deus aqui na Bíblia Sagrada, não. Quem vive a palavra de Deus está sofrendo no mundo de hoje. Jesus é aquele que sofreu até a morte, conformado, e disse que quem quisesse seguir ele também iria sofrer. Muitos, então, Jesus traz o sofrimento por parte do mundo que não o aceita. Mas também ele ensina como vencer essas tentações numa boa, como eu falei, né? Eu escrevi errado bem aqui, mas é para vocês verem. Jesus, ele soube enfrentar isso, apesar de terem feito isso com ele, o maior sofrimento que já aconteceu na história da humanidade, né? Fizeram com Jesus, mas ele soube enfrentar numa boa. Ao invés dele pedir socorro a Deus, né? Dele pedir soldados para defender ele dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. É isso que nós devemos fazer também. Nós temos também o dever de saber enfrentar a realidade sem estar condenando ninguém, mas pedir a Deus que perdoe, porque as pessoas não têm o conhecimento, muitas pessoas não têm o conhecimento da Bíblia Sagrada, né, dos ensinamentos de Jesus. Então, o que nós devemos fazer é pedir que Deus perdoe, porque eles não sabem o que é que está fazendo, né? O mundo, para quem não tem esse conhecimento da palavra de Deus, quem não acredita nessa paixão e morte e ressurreição de Jesus Cristo, o mundo é só isso aqui. A gente não enxerga a realidade que vem depois dessa vida, não, né? Que é a nossa salvação, né? Que é depois da morte, é o começo da vida. Isso aqui é só uma prova que cada um de nós tem que passar, assim como Jesus passou. E quem for fiel até o fim, esse é o que vai ser salvo, né? Então, mais uma vez, é o feriado maior da Igreja Católica, é esse. É o dia da gente mais respeitar. É a Páscoa, que vem domingo, né? Porque Jesus, ele passou por tudo isso, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E todo aquele que crê nisso aí, que ele ressurgiu no terceiro dia, também vai ressuscitar, né? Assim, fazendo por onde? Essa é a esperança do católico, de nós católicos, um dia ressuscitar também. Se a gente não crê nisso aí, estamos andando para a igreja de graça, perdido, como diz o ditado, né? Antes de eu fazer essa minha meditação aqui, enrolado, eu falo muito enrolado, não sei nem se vocês entendem, né? Eu ouço os padres na internet, né? Eu ouço a opinião deles, o que é que eles dizem, né? Aí, conforme o que eu vou vendo ali, é que eu vou tirando a minha meditação de um jeito melhor de eu passar aqui na nossa linguagem aqui da Carnaíba, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ouvir um padre José Augusto lá na internet para você ver, eu digo que muita gente tem raiva, da própria igreja tem raiva dele, porque ele fala a verdade, ele não esconde nada não. E é isso que cada um de nós tem que fazer, né? Tem que falar a verdade, o que é que Deus está querendo de cada um de nós. Pode continuar aí. Oração pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, e que ela proteja por toda a terra e nos conceda uma calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, em que Cristo revelaste a vossa glória, e todos os povos
valei sobre as obras do vosso amor, que vossa igreja espalhada pelo mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, e que escolheu para o episcopado e conserve seus sã e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos, escutai nossos pedidos, protegei com amor o pontifício que escolhestes para o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo, Dom Plínio José Luiz da Silva, e por todos os ministros, diáconos da igreja e de todo o povo fiel. Deus, eterno e todo-poderoso, que santificai e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vós dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, que serve com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos irmãos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus, obra de seu coração, as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de seus pecados, seja incorporado no Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, que por vosso nascimento tornais fecundo a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos irmãos catecúmenos, que nos nascido pela água do batismo, seja contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digam reunir e conserve na unidade da sua igreja todos que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis os que estão dispersos e conservai os que estão unidos, valei-me sobre o rebanho de vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração pelos judeus. Oremos pelos judeus, os quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresça na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus Todo-Poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão e aos seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possa também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminha sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que
Sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não conhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possa chegar a um Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e puseste no seu coração o desejo de procurai-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achem o repouso. Concedei que, entre a dificuldade deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho uma alegria de proclamar que sois o único, Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhe dirija o espírito e o coração para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Oração por todos que sofrem provações nesta terra. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que, livre do mundo de todo erro, expulse as doenças que afugente a fome e a obra da prisão e liberte os cativos. Vale pela segurança e os viajantes, ausente e repretia os asilados. Dê a saúde aos doentes e a salvação os que organizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois o consolador dos aflitos, a força dos que labutam. Cheguei até vós as preces dos que clamam a uma aflição, seja qual fores os seus sofrimentos, para que alegrem suas provações, como o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Todos vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, serei salvo. Canto de comunhão. Prova de amor maior não há,
que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição de vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação destes mistérios, vos consagremos sempre a vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Oração sobre o povo. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte de vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Domingo. Domingo de Páscoa, né? 7h vai ter. Pois é, vamos sair em silêncio. Aqui é uma celebração diferente, né? Sair em silêncio. Terminou.